pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente no canal EBD Núcleo, convidando você para mais essa aula, de certo que vai ser bênção para a nossa vida, então fique conosco. E também queremos agradecer a todos aqueles que são inscritos no nosso canal, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Marca da Paz, camisa boa e camisa de crente, procure Marca da Paz. Pneus Tecnologia, onde você encontra materiais em conta, você encontra suprimentos de informática. Passe na Pneu Tecnologia, que certo você vai ser abençoado. E também Avalanche Lanches, lanche que tem aqui no conjunto Carnaúba aqui do Ipuí. Procure Avalanche Lanches. Lírios Recepções, onde você tem um ambiente climatizado bom, você tem uma boa estrutura para realizar o seu evento, para fazer a sua programação lá. Passe na Lírios Recepções. Chiquinho Sorvete, um dos maiores sorvetes que tem aqui na nossa região de Ananindeua. Procure Chiquinho Sorvete, porque eles também, todos estes têm nos ajudado neste canal, neste projeto. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, participe conosco. Lição de número 3, o dinheiro e seus perigos. O texto do dia. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus capítulo 19, versículo 22. E a síntese? A síntese diz: o dinheiro é útil e necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. E o texto bíblico da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao versículo 24. E na lição de hoje nós estaremos tratando a respeito do ensino de Jesus Cristo a respeito do dinheiro. O que foi que Jesus falou a respeito do dinheiro, das riquezas terrenas em destaque. E em especial nós estaremos abordando o texto, como nós dizemos, Mateus capítulo 19, que é um texto conhecido, em que o jovem rico se aproxima de Jesus. E agora nessa lição nós estaremos aprendendo que o jovem rico, ele era uma pessoa religiosa, todavia ele ainda não tinha alcançado a verdadeira salvação de Deus. Então a lição de hoje estará sendo permeada por este fato histórico, por este acontecimento que aconteceu entre Jesus e o jovem rico. Primeiro tópico: o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com boas obras e religiosidade. O jovem rico vai até Jesus, mas sem disposição de renunciar às riquezas. Está ali no versículo 16, na parte A, ainda no capítulo 19 de Mateus. O texto do jovem rico ele também é mencionado em Lucas e em Marcos. Em Lucas no capítulo de número 18 e em Marcos no capítulo de número 10. Lucas apresenta este jovem como um príncipe. Marcos apresenta como um homem. Mas Mateus ele traz algumas informações a mais. Ele diz: o jovem que possuía muitas propriedades. Isso demonstrava que ele fazia parte de uma minoria privilegiada do sistema romano e da elite judaica. Então isso dava para o jovem rico um certo status, uma certa posição a mais. Então isso fez com que ele estivesse um pouco acima das pessoas. O verso 16 diz que ele se aproximou de Jesus e chegou até perto de Jesus. Dessa forma ele reconhecia que Jesus tinha alguma coisa, que Jesus poderia mencionar alguma coisa, poderia esclarecer algo a ele, poderia apontar algo a ele. Então esse diálogo se inicia porque ele reconhece que Jesus tem alguma coisa para apresentar a ele. Havia um interesse, porém o interesse não é o suficiente. Deus ele requer mais de nós, porque ele chega até Jesus com um interesse mais... Era um interesse que ficava no âmbito superficial, não ia afinco. Porque quando nós chegamos até Jesus, nós precisamos entender que ao aproximarmos dele, nós temos que renunciar, nós temos que deixar a nossa vida, nós temos que mudar para que nós venhamos a conhecer coisas a mais de Jesus. Então, nosso interesse precisa estar além. E agora entrando no nosso segundo subtópico, em que o jovem rico, ele acha que a salvação ele pode alcançar por méritos próprios. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus para conversar com ele, ele se dirige a Jesus como o bom mestre. Isso significa que o jovem rico, ele reconhecia que Jesus ele era realmente uma autoridade. Ele realmente reconhecia que Jesus Cristo fazia boas obras. Mas o segundo ponto importante é que quando ele se aproxima de Jesus, ele vai questionar o mestre a respeito da salvação. Ele vai questionar o mestre o que ele poderia fazer para obter a vida eterna. Porque dentro do seu coração, o jovem rico já imaginava que ele não poderia fazer mais nada para alcançar a vida eterna. Haja vista que todos os mandamentos a qual ele estava disposto a obedecer, ele obedecia, e por isso ele achava que através de uma obediência, pelos seus méritos próprios, ele pudesse obter a salvação, ele pudesse obter a vida eterna. Só que quando o apóstolo Paulo ele escreve para Romanos, em Romanos capítulo 4, ele vai combater veementemente esta afirmação de achar de que a salvação ela é obtida por méritos próprios. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro de Romanos, ele vai dizer que a justificação ela é pela fé. E o patriarca Abraão,
ele foi justificado pela fé. E em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo deixa isso bastante claro. O subtópico 3 diz: o amor ao dinheiro não pode ser compensado pela religiosidade. Está ali nos versículos 17 ao versículo 20. Então, quando nós entramos nos versículos 17 ao versículo 20, o diálogo se expande. E ali, o jovem rico, ele apresenta as suas práticas, ele apresenta o que ele faz para que Jesus ele pudesse garantir a ele a vida eterna. Ele diz, quando Jesus menciona os mandamentos, ele diz que tudo aquilo ele já fazia. Ele achava que ele poderia compensar o seu amor ao dinheiro com as suas práticas religiosas, com o seu ativismo religioso. Não é muito diferente de nossos dias. Nós temos pessoas em nossos meios, em nossas igrejas, em nossos púlpitos que estão cheios de prazeres mundanos, de amor às coisas do mundo, e acham que vão compensar isso em ativismo religioso, em ações religiosas. Escute, isso não importa para Deus, o que importa para Ele é quem nós somos em essência. E é isso que Jesus ele vai combater com este jovem. E quando Jesus ele responde dizendo que ele deve guardar todos os mandamentos, provavelmente o jovem rico ficou feliz com a resposta do mestre. Haja vista que desde a mocidade, como o próprio texto diz, ele já fazia isso há muito tempo. Só que é interessante que no versículo 20, o jovem mestre vai perguntar para o mestre: Senhor, o que me falta ainda para herdar a vida eterna? Devo fazer para que eu possa alcançar a vida eterna? Só que quando nós damos uma atenção e colocamos o nosso coração para interpretar o texto, nós conseguimos entender que a pergunta dele não é uma pergunta de querer saber o que deve fazer para alcançar a vida eterna realmente, mas é uma pergunta que está carregada de arrogância. É uma resposta, melhor dizendo, que está carregado de arrogância. É uma resposta que está carregado de egoísmo dentro do seu coração. Haja vista que ele pensava que nada mais ele poderia fazer para alcançar a tão bendita vida eterna. Ele achava, como já fora mencionado, que as suas ações, que o seu pensamento já o havia garantido isso. Porque ele fazia parte do grupo dos escribas, dos fariseus, que eram os detentores do conhecimento da época, e eles faziam interpretações a seu bel prazer. Interpretações que satisfaziam o seu ego. Então, na concepção deles, na interpretação deles, ele achava que ele já estava garantido no projeto. E aí que ele se engana, porque Jesus vem trazendo um outro tipo de pensamento que fugia a linha de pensamento deles. Então aquilo começa a confundir a cabeça daquele jovem. Porque o reino que Jesus anuncia, o reino que Jesus ele prega, ele propaga, é diferente. Não é esse reino dessa terra, não é aquele reino. Então, Jesus veio para desconstruir o pensamento que aquele jovem ele tinha a respeito daquilo que é essencial, que é sagrado. E para finalizar a ideia deste primeiro tópico, o jovem rico, ele tentava compensar o seu amor ao dinheiro através de práticas religiosas. Como nós dizemos agora nesse primeiro tópico, não é assim que as coisas acontecem com Deus. Não é só porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu posso então negar o amor que eu devo a Deus. Então eu vou negar a misericórdia que devo ter para com os meus irmãos. Não, se eu dou o dízimo, se eu dou qualquer outra oferta, adoração a Deus, é porque eu o amo e porque eu quero. O que tinha assim na época eram os escribas e fariseus, que eram os detentores do conhecimento, e que eles estudavam e interpretavam a Bíblia a seu bel prazer. Então, esse tipo de conhecimento que o jovem rico segue vem dessa cultura mais de alguém que olhava para a Bíblia e fazia uma interpretação para si própria, para se beneficiar. Então, quando Jesus vem trazendo esse tipo de ensinamento, começa aí quebrando esse paradigma, começa aí quebrando essas interpretações errôneas da Bíblia. E aí, nessa nova visão, nessa nova roupagem, nesse novo reino que transcende a esse aqui na terra, ele acaba se perdendo, porque ele vê que não era como aqui, não era desse jeito como ele vivia, como ele cria, como ele aprendeu, como ele foi instruído. Então Jesus ele vem quebrando protocolos, quebrando paradigmas. Tópico de número 2. O perigo de perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. Bom, aqui nesse tópico nós temos que entender que muitas vezes a leitura dessa referência bíblica, ela causa muita confusão na sua interpretação, porque existem alguns outros homens que a pegam e a interpretam de maneira completamente errada. Mas o que Jesus estava tentando ensinar através daquele diálogo com aquele jovem rico é de que Jesus estava condenando o apego excessivo aos bens materiais. Jesus estava condenando o apego excessivo às riquezas aqui dessa terra. Jesus estava ensinando para todos nós, estava ensinando para o jovem rico que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, que a prioridade em nossas vidas deve ser
à vontade de Deus. Por isso que quando é mencionado a parábola do semeador no capítulo 13, versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, diz que a semente caiu entre os espinhos e os espinhos a sufocaram e ela não pôde crescer. Ali a interpretação diz que esses espinhos eram as riquezas, eram as coisas da vida. Então existe um certo impedimento que essas riquezas, que o que está nessa volta, nos impede de crescermos. E no versículo 21, Jesus Cristo responde ao jovem rico, dizendo assim: vende tudo o que tu tens e distribui e dá aos pobres. Só que, como disse ainda há pouco, existem alguns que pegam o texto e a interpretam de maneira errada. Ao que diga alguns pregadores e pastores que têm roubado dos seus fiéis, têm roubado das suas ovelhas dinheiro, têm roubado dos seus fiéis riquezas terrenas, porque usam esse texto sagrado para roubar o povo. Usam esse texto sagrado de maneira errada para tentar usurpar aquilo que o povo, aquilo que os fiéis têm. Bom, e no versículo 23 e versículo 24, após o jovem rico ter se retirado da presença de Jesus, o mestre então começa uma conversa com os discípulos, o mestre começa um ensinamento aos discípulos, e é então que ele profere uma palavra interessante e muitas vezes confrontante, que ela diz assim: em verdade vos digo que é difícil que um rico entre no reino dos céus. E através de uma hipérbole, Jesus ele vai dizer que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Só que a interpretação correta no de respeito a esse texto é de que aquele rico que tem a condição deste jovem aqui na Bíblia Sagrada, é impossível que ele venha herdar o reino dos céus. E que condição é essa? É a condição de colocar a riqueza, é de colocar as coisas aqui dessa terra acima de tudo e acima de todos, inclusive do nosso próprio Deus. Ainda puxando da lição passada, que nós falamos sobre o perigo das riquezas, a gente viu que a visão de riqueza, de uma vida próspera, estava meio que instaurado. Então existe ainda essa mentalidade, como já foi mencionada, e a própria Bíblia ela adverte quanto ao perigo das riquezas, lá em Provérbios, capítulo número 15, versículo de número 16, e em Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, que tem uma mensagem exortativa quanto às riquezas. A gente vive nessa iminência, nesse perigo das riquezas. Então, nessa mesma perspectiva, Jesus deixa bem claro no versículo 26 que pelos nossos esforços nós não conseguimos, mas para Deus tudo é possível. Então nós precisamos entender que nada que nós façamos, nada que nós tenhamos interfere na nossa vida eterna, mas Deus ele nos ajudará a isso. E no último subtópico, o Natalino das Neves veio com uma temática um pouco que paralela, falando dos pobres de espírito, quando eles são mencionados ainda aqui no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12 fala das bem-aventuranças. E eu acho interessante porque quando o pastor César Moisés fala no livro Sermão do Monte, ele diz que os que eles apresentam numa perspectiva futurística está ligado ao futuro, está ligado ao céu. Então quando ele apresenta os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, significa que quem é pobre de espírito, ele consegue alcançar essa perspectiva de chegar até o céu. Então, mas o que seria um pobre de espírito? Nós temos algumas interpretações que o autor nos proporcionou. A expressão pobre de espírito tem vários significados, como por exemplo, humilde, carente, modesto e miserável. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que os pobres de espírito são os que percebem que estão moral, espiritual e até fisicamente falidos e sem a graça de Deus. Eles estão conscientes que sempre necessitam de Deus. Os pobres de espírito é aquele, Rafael, que eles entendem que eles não têm nada de bom, que eles não são bons, que eles são miseráveis, que eles são pecadores. Isso faz com que nós olhemos para Deus e entendamos que tudo que nós temos está nele. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós desejamos está nele. E esta é a condição que Jesus estabelece no Sermão do Monte para falar de alguém que futuramente encontrar-se-á com Deus. Isso é escatológico. Então, a resposta que o jovem rico busca, o que farei eu para herdar a vida eterna, em toda a sua arrogância que ele tinha, que ele pressupunha, para Deus não valeu de nada, porque o que vale para ele é que nós sejamos pobres de espírito. Tenhamos a ciência de que nós não somos nada, de que nós não temos nada, de que ele é que opera tudo em nós. Sejamos pobres de espírito, não sigamos o exemplo do jovem rico. É interessante que Deus está agora neste momento fazendo com que nós venhamos refletir que Jesus em nenhum momento ele vai condenar as riquezas aqui da terra. Mas o que ele condena de maneira veemente é aquele que coloca uma supervalorização
nas coisas aqui dessa terra, como nós dizemos na lição anterior aqui desse trimestre. E então, o que Jesus está nos ensinando aqui neste vídeo, o que Jesus está nos ensinando nesta aula, é de que nós devemos, acima de tudo, colocar o reino e a vontade de Deus como prioridade em nossas vidas. Para concluir, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, assim como a vida eterna. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido ricamente abençoado por esse vídeo. Não se esqueça de comentar, de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, pode se inscrever e ative o sininho das notificações. Participe conosco. Aos sábados estamos ali no grupo Nova Congregação Monte Carmelo, no nosso núcleo de ensino. Venha conosco, de certo você será abençoado. E muito obrigado, pessoal. E EBD Núcleo, Priorizando a palavra.